Fala galera, aqui é o Gabriel, esse é o podcast Chuva de Leads e no episódio de hoje a gente vai falar sobre estratégia multicanais. Você vai ver como que a gente pode usar várias plataformas para atingir o cliente certo. Fala pessoal, aqui é o André e se você já investe em Google, em Facebook, está começando ou já investe em LinkedIn Ads, você vai saber como aproveitar melhor o orçamento mesclando as três plataformas para ter um resultado muito melhor. Esse podcast é um oferecimento da agência Rise e o conteúdo que você vai ver agora é prático e técnico e aquilo que a gente aplica no campo de batalha. Roda a vinheta. Bom, André, para a gente começar então, tem um famoso artigo que você publicou no LinkedIn aí, que bombou, que você contava um pouquinho sobre estratégia cross-channel. Vamos começar introduzindo por lá e aí a gente vai trazendo os gatilhos, pode ser? Perfeito. Bom, vamos lá. Primeira coisa, acho que é importante entender que a gente tem... qual a importância, né, de ter uma estratégia cross-channel? Basicamente se eu já tenho uma empresa que investe em alguns canais, faz sentido eu tentar aproveitar o melhor potencial de cada um. E aí o LinkedIn, que é geralmente o nosso foco aqui, é um canal em que traz muita qualidade, né? E aí tem outros que, por exemplo, a gente consegue ter custos mais baratos em remarketings, por exemplo, né? Então, na prática, uma das estratégias que é o que a gente vê que mais faz sentido é a gente pegar o tráfego do LinkedIn e tentar fazer um remarketing em display, por exemplo, no Google, ou fazer em YouTube, ou em Facebook, por exemplo. Então, uma das estratégias é essa, né? E aí a gente tem algumas outras potenciais estratégias que a gente vai explorar aqui. E outras que não são nem necessariamente cross-channel, né? Mas aí acho que talvez a gente pincelaria, né? A parte de funil de pixel dentro do LinkedIn. Só que daí acho que é para outro episódio, a gente vai talvez só pincelar essas estratégias aqui dentro hoje. Boa, a gente até comentou um pouquinho sobre isso no episódio do ABM, né? Mas, cara, pensando nessas estratégias que a gente pode usar, o que não pode faltar para a gente ter uma boa estratégia cross-channel aí? Como que a gente consegue pegar essa galera que vem do LinkedIn ou vem de outras plataformas e a gente consegue fazer e pegar elas em outras ao mesmo tempo? O que assim, não pode faltar, e eu acho que esse é um erro de muitas empresas, é volume, né? E aí, por volume, a gente entende também dinheiro. Porque o que acontece? Não adianta eu querer fazer uma estratégia cross-channel se eu não tenho um volume de pessoas. Então, por exemplo, eu tenho, 20 visitantes numa landing page vinda de um canal X e eu quero fazer um remarketing no canal Y. Cara, não vai dar certo, eu tenho pouco volume. Então, na prática, eu preciso ter volume. E, como a gente está falando de tráfego pago, eu preciso ter dinheiro para comprar esse volume, né? E eu preciso ter eficiência para que o meu custo por resultado seja tão baixo a ponto de que eu precise de menos dinheiro para comprar esse volume grande. Então, esse é o requisito básico, né? E aí a gente está falando, quando a gente fala disso, de maturidade de operação, né? Então, por exemplo, não adianta, eu estou começando aqui, eu já quero fazer uma estratégia megalomaníaca de juntar 500 canais de aquisição. Não, cara, vamos com calma e vamos entender o que faz mais sentido para cada momento. Né? Boa. E aí, já puxando esse gancho que você falou por último agora, galera que está começando, eu acho que estruturalmente falando, para a gente conseguir estruturar uma estratégia cross-channel bem que faça sentido, a primeira coisa a gente precisa de um site, né? Então, se a empresa não tem um site ainda, então talvez não seja o momento de fazer o cross-channel, talvez não é o momento, porque aí a gente não vai ter a nossa central de comando para pegar os dados das pessoas que chegam, né? E isso esbarra também no momento que a empresa está, no orçamento que ela tem para investir nas estratégias, e aí, com base nisso, a gente consegue montar uma estratégia mais ou menos complexa, né? Pensando que no mundo ideal, é legal a gente ter a estratégia mais complexa do mundo que traz todas as mídias sociais, com mídia de conteúdo, tudo isso, só que na prática, né, não é sempre que isso funciona, né? Tem empresas que não têm orçamento para despender para a gente conseguir ter uma estratégia complexa. E aí a gente vai para uma estratégia menos complexa que use menos canais, né? Perfeito, e assim, um outro ponto que eu esqueci de comentar, que eu acho que é bem relevante, é a gente tentar calcular da maneira certa qual é se a gente está no volume ideal, se a gente tem volume suficiente para fazer as coisas que a gente quer ou não. Então, por exemplo, vamos lá, eu tenho tanto de investimento e aí eu quero fazer a estratégia de, por exemplo, essa que eu falei ali no início, né? Então, eu vou fazer uma campanha no LinkedIn e aí para quem visitar uma determinada landing page que eu tenho,
eu coloco ali um remarketing em outra plataforma. Então eu tenho um orçamento X no LinkedIn, esse orçamento, considerando o histórico da minha conta, quantas pessoas que vão visualizar essa página aqui? Vou ter tantas pessoas, beleza. Essas tantas pessoas, então, vão ser o público do remarketing em outra plataforma, considerando a minha taxa de conversão desse remarketing da outra plataforma, eu vou ter tantos leads. E eu me pergunto, então eu vou ter gasto tantos reais em LinkedIn, tantos nessa outra plataforma, para ter esse número X de leads. Esse eu vou ter o meu custo por lead. Cara, faz sentido eu ter esse custo por lead ou não? Vou chegar no volume que eu quero ou não? Quanto tempo que eu vou levar para fazer essa estratégia, para eu executar e colocar as campanhas para rodar, quanto para o tempo que a estratégia vai rodar? E aí eu me pergunto se, faz sentido eu fazer esse investimento de tempo ou não? E muitas pessoas falam assim, legal essa estratégia, vão começar a fazer, escuta num podcast aqui, legal, gostei, vou tocar. Mas, cara, primeiro calcula, faz esse cálculo, vê se faz sentido, se vale o esforço e o tempo, e aí depois, se valer a pena, dentro das previsões, aí coloca para rodar. Porque é aquele trade-off, né? Cada dinheiro que eu coloco numa campanha dessa, eu estou escolhendo não colocar em outra campanha, por exemplo, que vai ter um resultado eventualmente mais direto, né? Por exemplo. Então tem que ter esse balanço também. E tem que considerar que é um troço que é sustentável, né? Não adianta a gente tentar fazer em 15 dias aí uma estratégia cross-channel, que é só o orçamento que a gente tem, e depois parar. É um troço que é mais a médio prazo e que vai se complementando, né? Então, partindo do pressuposto aí que os consumidores, o comportamento do consumidor no Brasil aí ele precisa ver várias vezes a marca, o produto antes de fazer a compra, a estratégia faz muito sentido, desde que caiba dentro do orçamento e do momento da empresa. Mas, cara, vamos começar a entrar naquela parte do artigo que para mim é muito massa e eu acho que vale a pena a gente ressaltar cada um daqueles pontos. Beleza, vamos lá. Então a gente tem algumas ideias, né? Então vamos pensar aqui. Número 1, que é essa, explorando um pouco do que eu já falei, é o remarketing para outros canais. Então vamos supor, dentro do LinkedIn a gente tem vários objetivos, né, de campanha, e aí eu posso fazer uma campanha, por exemplo, com um objetivo de tráfego para uma determinada página do meu site, e aí eu pego as pessoas que visitaram essa página e eu faço um remarketing em display, em YouTube, em Facebook, por exemplo. Essa é uma estratégia que dá para ser usada. A gente tem outra estratégia, por exemplo, que aí é o inverso, né? Então eu posso, por exemplo, fazer uma campanha de tráfego, ou enfim, uma campanha que popule muito uma determinada landing page via Facebook, via Google ou via, sei lá, YouTube, por exemplo, e eu tenho muito tráfego ali dentro, e aí eu pego e uso esse público para fazer uma campanha de mensagem ou de conversa no LinkedIn, por exemplo, ou uma campanha de fundo de funil, independente do formato que ela seja dentro do LinkedIn. E aí a ideia disso eu estou gerando visitantes baratos dentro dessa minha landing page e eu estou tentando melhorar a qualidade deles via LinkedIn, porque só o fato de, eventualmente, ele ter uma conta do LinkedIn, ele está vendo anúncio, talvez já indique muita qualidade para vários perfis de empresa, né? Que às vezes o lead do Facebook é muito pior, por exemplo, do que do LinkedIn. Então, e esse cara convertendo lá dentro do LinkedIn, se a gente fizer os passos certos, a gente consegue ter um custo por levantada de mão relativamente barato. Então, é uma outra potencial estratégia aqui, cross-channel. Uma terceira, que essa eu acho que é o mais básico e é o que mais funciona aqui, é o que a gente chama de content upgrade, né? Como é que eu posso dizer? É um nome que nem fui eu que inventei, enfim, eu tinha um antigo chefe aí que falava bastante sobre isso. Basicamente é a gente fazer mostrar o próximo passo da jornada de compra para essa pessoa. Então vamos supor, como que a gente pode fazer isso usando uma estratégia de cross-channel mesclando com o LinkedIn? Então eu tenho uma campanha de, por exemplo, conversa dentro do LinkedIn Ads, e aí dentro dessa campanha de conversa eu tenho 2 call to actions. Então um deles pode ser uma oferta levantada de mão, e aí um outro é uma oferta ali um pouco mais meio de funil, por exemplo, né? Baixar um material aqui, e aí o cara baixa esse material e ele cai numa página de agradecimento, e nessa página de agradecimento eu coloco aí sim uma oferta levantada de mão. Então a pessoa, e que seja extremamente conectada com aquilo que a pessoa acabou de baixar, preferencialmente com palavras muito parecidas, né? Então vamos supor aqui, sei lá, eu tenho uma empresa que vende um serviço para, que vende serviço para vendedores, por exemplo. Então, o vendedor acabou de baixar ali o kit para vendas iniciante. E aí eu falo, beleza, então agora
levantada de mão, assim, cara, quer fazer uma estratégia aí para vendedores iniciantes, para começar a vender mais? Então, clica aqui para conhecer mais sobre o nosso produto, sobre a nossa ferramenta, enfim. Então, usar exatamente o mesmo modelo, né? Essas são 3 das principais estratégias aí cross-channel que a gente tem, e aí eu posso também usar o e-mail marketing como um outro canal, né, de transformação desses caras em pessoas que vão fazer sentido comercialmente para minha empresa. Tanto os caras que não levantaram a mão, e aí eu vou nutrindo eles de conteúdo, né, até fazer uma levantada de mão. E eu estou falando do termo levantada de mão, mas para quem não conhece, é basicamente a pessoa que levanta a mão e fala assim: oi, quero conversar com vocês, né, quero contato comercial, né? Então é mais ou menos uma analogia aí que a gente faz. E, enfim, é um termo até bem conhecido, então na prática a gente pode usar o e-mail para facilitar isso, né, para aumentar essas pessoas que vão estar interessadas comercialmente na nossa empresa. Boa. E aí, cara, você deu uma pincelada bem massa aí sobre as possíveis estratégias, mas acho que é legal a gente ressaltar que o LinkedIn ele é fundamental para a gente ter leads qualificados, e aí tem 2 momentos que eu acho cruciais da gente entrar com o LinkedIn, que é o primeiro momento, que a gente vai inserir o possível lead ali no nosso fluxo de marketing, e aí que a gente vai pegar isso no remarketing, e-mail marketing, etc. Então, na entrada, a gente está usando o LinkedIn para trazer os leads qualificados e passarem pelo nosso funil, e também, e não necessariamente ou um ou outro, pode ser os 2 casos, no final, a última etapa ali do funil de conversão, a gente entrar com uma campanha, por exemplo, de messaging, onde a gente já sabe que o lead está quente, que ele passou por as etapas do funil e que agora ele vai receber uma mensagem direta na caixa de entrada dele com a oferta que a gente já sabe que ele tem interesse, né? Então, unindo todas essas características das outras plataformas e o LinkedIn, isso se torna uma estratégia talvez complexa, mas muito eficiente, porque a gente está trazendo o lead qualificado no momento certo, com a comunicação certa, né? Legal, é isso. Então, na prática, é como se fosse uma das ideias, né? A gente já traz o filé mignon para preparar depois, né? Fazer uma analogia, e preparar seria em outros canais. E a segunda é, beleza, eu vou tentar limpar essa minha base, entre aspas, né? Usando o LinkedIn para ser um canal aí de conversão. Então, acho que ambas podem fazer sentido, e óbvio, né, depende da estratégia da empresa, depende do que é a empresa, o que vende, depende de 500 coisas aí, e obviamente teste, né, acho que talvez valha a pena usar essas 2 opções para a gente testar. E também a gente não pode só ficar fechado em estratégias de cross-channel, né, de outros canais. A gente tem estratégias dentro do próprio LinkedIn, né? Então, trabalhando com remarketings dentro da plataforma, e aí a gente está falando que a gente chama de funil de pixel, né? Então, na prática, basicamente, o que isso significa? É eu fazer uma campanha dentro do LinkedIn, e aí para essas pessoas que eventualmente engajaram com ela, eu vou fazer um outro tipo de anúncio num outro formato, e aí para quem engajou com esse, eu faço um terceiro anúncio, um terceiro formato, por exemplo. Então, quanto mais complexa, obviamente, mais aquela história que a gente falou, mais dinheiro eu vou precisar, né, para gerar um resultado no fim, mas também mais escalável tende a ser essa estratégia, ou o contrário também é verdadeiro, né? Então a gente tem essas possibilidades, e talvez valha um episódio só para falar aí de estratégia de funil de pixel, de remarketing dentro do LinkedIn, mas também é um ponto para já chamar a atenção, né, que a gente pode ir por esse caminho. E aí pensando no funil de pixel também, eu acho que isso também é um mito que a gente pode quebrar aqui, é que a galera acha que distribuir conteúdo dentro do LinkedIn é mais caro do que em outras plataformas, né? E pelos testes que a gente fez, pelo contrário, às vezes pode ser até mais barato, né? Então, usando aquela estratégia clássica de distribuição de conteúdo, visualização de vídeo, até chegar numa etapa de conversão, dentro do LinkedIn funciona muito bem e não é mais caro que em outras plataformas, né? A maioria das vezes não é, e aí nas poucas vezes que vamos supor, eu tenho lá uma campanha com objetivo de vídeo view. Aí no Facebook eu estou pagando 1 centavo por visualização de vídeo. Aí legal, no LinkedIn eu pago 2 centavos, só que eu sei que é exatamente os caras daquele tipo de empresa que eu quero, daquele porte que eu quero, que é o cargo ideal. Então, no final das contas, vale a pena o quê? Pagar 1 centavo para um monte de gente que eu não sei qual é a qualidade, ou pagar 2 centavos para um cara que eu tenho certeza absoluta que tem mais qualidade? E aí o que é mais barato no final, né? Eu pagar o 1 centavo ou pagar o 2 centavos nesse cenário? Então vale muito mais a pena os 2 centavos. Então na prática, até se a gente olhar isso, ele também tende a ficar mais barato, sem contar nos testes que a gente fez que deu o próprio número, né? Ficou mais barato no LinkedIn do que no Facebook, por exemplo, né? No YouTube, enfim.
E beleza, a gente entendeu então que toda essa estratégia que a gente conversou depende muito do momento, do orçamento e etc. Mas como que a gente pode determinar as vantagens e as desvantagens aí de uma estratégia cross-channel ou de estratégia mais complexa que envolve várias plataformas? Cara, eu acho que a gente comentou as principais aqui já, né? Então, a principal vantagem é a gente garantir que o comportamento de compra do consumidor, né, e o consumidor em si, ele está em vários canais, então eu estou aparecendo em vários canais e aproveitando o melhor de cada um. Essa é uma das principais vantagens. E a segunda principal vantagem é que provavelmente eu vou estar nutrindo melhor esse meu conteúdo, esse meu prospect, esse meu lead, com conteúdos legais em outras plataformas, do que só em uma, né? Então acho que esses são, e obviamente se eu tenho uma nutrição melhor, esse cara está mais comprado na minha ideia e aí ele tende a ter uma taxa de conversão em vendas maior. Então acho que essas são as principais vantagens que eu vejo. E aí, antes de falar de desvantagens, deixa eu te perguntar e passar a bola para ti, Gabriel. Tem alguma outra que eu estou esquecendo aqui? Qual que é a tua opinião? Cara, eu acho que faz total sentido o que você falou, e o intuito de uma estratégia cross-channel é justamente essa, né? A gente aparecer aonde quer que o cliente esteja. Porque não dá para a gente depender só de estar em um lugar que o cliente, quando entrar lá, vai ver a gente. O ideal é que a gente apareça em todos os lugares para a gente acelerar essa consciência do público e aí vender, diminuir aí o período que ele fica entre nos conhecer e o período que tem que comprar, né? Então, eu acho que, fechando de forma geral, é isso. E essa é a principal vantagem, a gente tá onde o cliente está e aí acelerar o processo de compra, a consciência do público até a hora da venda, né? Mas aí, já puxando para a questão das desvantagens, antes de você começar, eu acho que a gente também já comentou um pouquinho, mas talvez a principal desvantagem é que não é qualquer empresa que consegue por conta da estratégia, né? Não é fácil a gente estar em todas as plataformas ao mesmo tempo, gerando conteúdo de valor em todas elas. E se a gente for considerar que a gente precisa dessa estratégia, a gente também precisa de um orçamento que vale aí para vários meses, para no mínimo aí uns 6 meses que esteja rodando, a gente precisa ter estrutura e orçamento para isso, né? Então talvez sejam as duas desvantagens para quem não tem essa possibilidade, mas aí voltando um pouquinho para a vantagem, isso garante que a gente tenha escala e que tenda a diminuir o problema de estagnar as campanhas, né? Porque a gente está o tempo inteiro nutrindo mais público, trazendo mais público e vendendo mais consequentemente. Quando a gente tem estratégias que a gente depende do público encontrar a gente, pode ser por palavra-chave ou algo do tipo, a gente acaba dependendo das pessoas encontrarem no momento de compra somente. Mas quando a gente está distribuindo conteúdo, não. A gente está o tempo inteiro gerando a consciência e aí as pessoas ao longo desse período vão entrando mais no fundo de funil e consequentemente comprando mais, né? Então a gente garante mais escala nisso. Perfeito, eu concordo totalmente, e aí eu acho que se for traduzir com as minhas palavras, o que eu falaria é o seguinte, o principal ponto que a gente precisa é volume, e aí dentro do volume existem duas variáveis, né? Como que eu compro volume? Eu compro volume com dinheiro, com orçamento. O que é volume, né? Volume de dados, volume de pessoas populando uma determinada página, por exemplo, pessoas vendo os meus anúncios, pessoas engajando, criando públicos de remarketing, tá? Então, ou seja, públicos em que eu possa trabalhar em outras plataformas. Então, eu preciso de volume. Para ter volume, eu compro isso de duas formas. Uma com dinheiro em mídia paga e a outra com tempo. Então, se eu não tenho tanto dinheiro assim, a minha variável tempo, ou seja, o tempo que esses anúncios têm que estar rodando, vai ser muito maior. Eu vou ter que levar meses para chegar num volume X. Só que o ponto positivo de mídia paga é que o dinheiro ele compra tempo. Então, se eu colocar mais dinheiro, eu preciso menos tempo, né? Uma variável inversamente proporcional, eu preciso de menos tempo para chegar naquele volume ali. Se eu não tenho muito dinheiro, eu vou precisar automaticamente de mais tempo para chegar naquele volume que eu quero. E aí, obviamente, você pode ter o balanço, né? De qual que é o melhor balanço entre o dinheiro que você tem e o tempo que tem disponível para chegar naquele eventual resultado de volume. E aí, tendo aquele volume X, aí sim eu tenho possibilidades aí de trabalhar numa estratégia cross-channel. Então é isso, esse é o principal ponto, né? Que é o volume e as duas variáveis que dependem, né? Que é o dinheiro e o tempo. Boa, mas aí só para botar a galera no pé no chão, não vai achar também que eu quero resolver tudo em 3 dias, vou socar todo o meu orçamento aqui que resolve, né? A gente tem que chegar no meio termo aí, porque tem toda a inteligência de pixel, tem toda aquecer campanha, então tem que ter parcimônia nessa questão. Exato. E até um ponto, porque assim, a variável que eu falei, dinheiro compra tempo,
Em geral faz sentido, mas não é sempre nesses cenários, porque às vezes o meu público ele é muito nichado e não interessa quanto dinheiro eu tenho, eu não vou conseguir comprar aqueles dados suficientes, porque eu não vou conseguir nem gastar todo aquele dinheiro que eu tenho, porque meu público é muito pequeno, por exemplo, né? Então a gente vê isso acontecendo muito com campanhas de LinkedIn com públicos de menos de 10 mil pessoas, por exemplo, ou até mesmo em, sei lá, Google Ads, públicos de rede de pesquisa, né? Então eu tenho, sei lá, 50, 100 mil pessoas procurando uma determinada palavra todos os meses, não interessa quanto orçamento eu tenho, esse é o número de pessoas que está procurando, então eu não vou conseguir nem gastar aquele orçamento que eu tenho, então eu tenho que tomar cuidado, porque, e é aquela escolha, né, todo o dinheiro que vai colocar nessa estratégia cross-channel está deixando de colocar em outro lugar, que é uma estratégia mais direta, por exemplo, para gerar resultados. Então acho que o ponto é fazer essa mescla, entender o que vai te trazer mais retorno de curto, de médio e longo prazo e balançar o orçamento dentro dessas possibilidades, né? Fechou. Para a gente encerrar então, tem alguma dica final que você queira deixar para a galera com relação a cross-channel? Acho que a dica é, primeiro vamos fazer o básico, né? Essa é uma estratégia mais avançada, então como a gente falou, requer muito volume. Então, primeiro vamos fazer o básico, depois vamos entrar numa estratégia de cross-channel, vamos tentar não se emocionar e já sair fazendo um negócio muito avançado se você tem uma operação ainda básica. Boa! Se você quiser entender se é o seu momento, o momento da sua empresa de fazer alguma estratégia cross-channel, se você quiser ajuda para entender em que momento que você está e como que você pode evoluir, aqui embaixo no primeiro link da descrição, você pode entrar em contato com o nosso time comercial que a gente vai te ajudar da melhor forma a entender se realmente faz sentido você começar a estratégia cross-channel ou se talvez não é o momento. Fechou? Abraço, te vejo no próximo episódio.